Vamos agora, pessoal, abordar aqui o tema gasometria para você com relação à sua banca e BFC. Primeira coisa que a gente vai avaliar na gasometria é o pH. Tá certo? A gasometria serve para avaliar as trocas gasosas, serve para avaliar aqui a normalidade no pH do nosso corpo. Lembrando que o pH, ele é muito tênue, a variação dele, de normalidade. Ele varia entre 7,35 a 7,45, tá, pessoal? E é muito importante que o pH seja mantido nessa faixa. Por quê? Porque com o pH alterado para menos acidose ou para mais alcalose, vai ocorrer alterações no metabolismo das nossas células. Então, isso vai impedir o metabolismo normal das nossas células, tá bom? E para que isso ocorra, esse controle entre o pH entre 7,35 e 7,45, ocorre aqui o mecanismo de dois sistemas que vão estar se contrabalanceando. Nós vamos ter o sistema respiratório através do controle do gás carbônico, do CO2, que é um componente ácido, tá? Eu gosto de gravar assim. Então, o respiratório, o componente CO2, vai estar controlando esse pH. E do outro lado da nossa balança, a gente vai ter o bicarbonato, o HCO3, tá certo? O bicarbonato, a retenção ou excreção dele vai depender do sistema renal, vai depender dos rins. E a retenção ou liberação do CO2 vai depender de onde, pessoal? Do sistema respiratório, ou seja, o pulmão de um lado e o rim do outro, fazendo esse contrabalanceamento para manter o pH nos níveis normais, tá certo, pessoal? Quando há deficiência de algum desses sistemas e o outro não consegue compensar, vai ocorrer o problema, vai acontecer a doença. E isso vai ser manifestado na acidose ou na alcalose, que pode ser respiratória, se a causa for pulmonar, e pode ser metabólica, se a causa for renal. Acompanhe comigo o esquema. Então, vamos lá. A acidose representa aumento, né, do hidrogênio, e nós temos aqui a acidose respiratória, com aumento do componente do CO2, porque o CO2, lembra comigo que o CO2 é um componente ácido da história. Então, se aumentar o CO2 aqui por culpa respiratória, vai ter uma acidose respiratória, tá bom? Isso pode acontecer com algum problema relacionado aqui o sistema respiratório, como pneumotórax, um edema agudo de pulmão, ou um aumento aqui da sedação do nosso paciente que vai hipoventilar. Ou ela pode ser, pessoal, aqui, metabólica. E isso vai representar para a gente aqui uma diminuição do componente básico. Então, a acidose vai ocorrer se aumentar o componente ácido, que é o CO2, ou se diminuir o componente básico, que é o bicarbonato. E isso vai acontecer aqui com o aumento da frequência respiratória para liberar CO2, tá certo, pessoal? Tentando compensar o esquema. A acidose pode ser mista, tá certo? Quando aumenta a quantidade aqui do CO2 e também diminui o bicarbonato. Então, eles estão caminhando junto aqui. O componente ácido está aumentando e o componente básico está diminuindo. Então, é uma situação que leva à alteração do pH de uma forma mais grave, tá? Aqui, pessoal, por outro lado, nós temos a alcalose. A alcalose é a diminuição dos íons hidrogênios, né? Relacionado com o sistema respiratório, quando ele diminui a quantidade de CO2 no sangue, tá certo? Então, isso ocorre com a hiperventilação, você coloca muito CO2 para fora, então acontece aqui a alcalose respiratória, hiperventila. A questão aqui da alcalose, ela pode ser também metabólica, quando a culpa está no rim, quando aumenta a quantidade de bicarbonato no sangue, tá certo? E isso vai desencadear o processo aqui de contrabalanceamento, diminuindo a frequência respiratória para tentar reter CO2 para ajudar. E ela pode ser alcalose mista, quando a gente aumenta aqui o componente básico relacionado a bicarbonato e diminui o componente ácido, diminui o CO2, tá bom? E quais são os parâmetros, sem ser o pH, que a gente também vai avaliar na nossa gasometria? Nós vamos avaliar o pH, que a gente já falou, de 7,35 a 7,45, a pressão arterial de oxigênio, tá bom? Que varia de 80 a 100. A pressão arterial de gás carbônico, que varia de 35 a 45.
Vamos avaliar também o bicarbonato, que é o componente renal, que varia de 22 a 26. E o base excess, que é a diferença de bases, que pode estar normal entre -2 a +2, tá? Também temos que avaliar a saturação de oxigênio, que pode estar normal acima de 95%, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, fazer a questão de número 68 da banca IBFC de 2016. É muito importante, na unidade de terapia intensiva, que o enfermeiro saiba interpretar um exame de gasometria arterial, pois, geralmente, os pacientes estão em ventilação mecânica. Assinale a alternativa correta. Lembrando que a gasometria, pessoal, ela pode ser coletada pela punção da artéria radial aqui, ou ela pode ser coletada pela PAM, quando o paciente está grave, utilizando também a pressão arterial invasiva com o catéter específico, tá? Então, vamos aqui para as alternativas junto comigo. Letra A. Os valores normais para o pH são de 7,35 a 7,45 no sangue arterial. Perfeito, pessoal. Questão de número 68 aqui, letra A, já é o nosso gabarito, tá bom? Então, exatamente o que a gente falou, reforçou. Abaixo disso é acidose, acima disso, alcalose. Letra B. Os valores normais para o PCO2 são de 41 a 51? Não. O PCO2 a gente viu que é de 35 a 45 no sangue arterial, tá? É o componente respiratório. Letra C. Os valores normais para PO2, pressão de oxigênio, são de 30 a 40 no sangue arterial? Não. Isso aqui nesse valor, pessoal, mostra pra gente o quê? Hipóxia, tá? Abaixo do valor normal, o normal é de 80 a 100. Abaixo disso representa aqui hipóxia tecidual, tá? Letra D. Os valores normais de saturação de oxigênio são de 60% a 85% no sangue arterial? Não. Acima de 95% é normal aqui os valores de saturação de oxigênio, tá? Então, foco nos estudos e a vitória é certa. Tenha certeza que você não está sozinho na história. Nós, professores aqui da equipe do Rômulo Passos, estamos caminhando junto com você nesse projeto de vida seu, passar em concurso público, tá certo, pessoal? Conte conosco nessa caminhada, porque estamos junto com você. Um abraço, pessoal, e até as próximas aulas.